Romanos 15, vamos ler os versículos de 7 até ao 13. Romanos 15, de 7 a 13. Convido os irmãos a ficarem de pé mais uma vez para a leitura deste texto sagrado. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Nosso Pai, a Tua palavra está aqui diante de nós. É a Tua palavra que nos tem fortalecido, é por meio dela que geraste fé no nosso coração, foi por meio dela que Tu nos atraíste a Ti, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, que queremos e temos exaltado nesta manhã. E agora que olhamos para a Tua palavra, rogamos, Senhor, que fales conosco, que nos instruas, nos ensinas, nos conduzas a uma vida de verdadeira adoração, de glorificação ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela fé que Tu nos concedes, pela esperança que enche o nosso coração, pela riqueza da vida eterna que nós esperamos viver, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. E vamos então acompanhar cada expressão que está aqui no texto, que está num contexto maior de uma parte, esta parte final da carta, que é chamado, alguns dos irmãos que estudaram, descreveram esta parte como uma evidência da graça. Uma igreja, uma carta escrita a uma igreja, e o que se espera de uma igreja que é moldada pela graça, que tem a forma da graça do Senhor. E nesta última parte, entre o capítulo 14 e o capítulo 15, versículo 13, fala aqui do preço do amor genuíno. Esse amor tocado pela graça, esse amor moldado pela graça. Nesta parte final da carta, diz o professor Carlos Osvaldo Pinto, neste livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, ele diz que Paulo aborda questões delicadas no relacionamento entre irmãos de diferentes níveis de maturidade cristã e a sua relação com a liberdade cristã. Este é o assunto, portanto. São alguns assuntos delicados, alguns assuntos difíceis, mas não essenciais, não centrais na fé cristã, mas são incômodos, são difíceis. E ele conclui, então, as suas aplicações práticas com louvor a Deus, em quem a nossa esperança, alegria e paz são encontradas. Este é um resumo desta última parte da carta, especialmente entre os capítulos 14 e metade do capítulo 15. Como irmãos numa comunidade cristã, os irmãos de Roma, os crentes de Roma, eles foram exortados a praticar a aceitação e o encorajamento uns aos outros, encorajamento mútuo. Segundo o exemplo de Cristo, ele é a referência. Nestas áreas da liberdade cristã e questões sensíveis relacionadas com a cultura, com a raça, com a etnia, com hábitos familiares ou culturais que eles receberam. O argumento de Paulo é que as diferenças que estavam a ameaçar a unidade da igreja de Roma eram em si mesmas indiferentes. Portanto, aqueles que tinham assimilado firmemente o conceito da liberdade cristã não iriam desprezar os escrúpulos. Escrúpulo é essa hesitação da consciência, quando a consciência fica hesitante, fica insegura.
aquelas dúvidas, aquela inquietação espiritual, saber se aquilo agrada a Deus ou se não agrada a Deus, se é pecado ou não é pecado. Aquelas inquietações daqueles que continuavam a achar que era uma ofensa comer certos tipos de alimento e não observar certos dias do ano ou da semana. A sua preocupação deveria ser, entretanto, agradar a Cristo, que é o Senhor de tudo, diante de quem nós teremos que prestar contas. E essa é a ideia principal destes versículos. É pensar em agradar a Cristo. O que é que Ele quer, afinal? O que é que Ele acha? Qual é o exemplo que Ele deixou? Então temos esta ideia aqui no capítulo 14, começa assim: acolhei ao que é débil na fé. E o capítulo 15 também tem esta ideia: devemos suportar as debilidades dos fracos. Estas duas ideias que começam estes dois capítulos fala de pessoas fracas, de pessoas débeis. Esta expressão, debilidade ou fraqueza, ela caracterizava os crentes que eram incapazes de abandonar as cerimônias religiosas e os rituais do seu passado. O irmão John MacArthur, ele comenta este versículo desta forma: o crente judeu fraco tinha dificuldade em abandonar os rituais e as proibições da antiga aliança. Portanto, o judeu habituado às cerimônias que estão lá na lei de Moisés, ao Velho Testamento, ele tinha dificuldade em abandonar aqueles ritos, aqueles rituais, aqueles cerimoniais da antiga aliança. Ele sentia-se compelido a cumprir as leis alimentares, a observar o sábado e dias especiais e a oferecer sacrifícios no templo. Já o crente gentio, fraco, aquele que tinha estado mergulhado na idolatria pagã e nos seus rituais pagãos, ele sentia que qualquer contacto com qualquer coisa relacionada com o seu passado, incluindo comer carne que havia sido oferecida a uma divindade pagã, um ídolo, e que depois era vendida no mercado, ele achava que isso era pecado, e que iria deixá-lo contaminado. Então ambos tinham uma consciência muito sensível nestas áreas e ainda não estavam maduros o suficiente para se libertar dessas convicções. Tanto os judeus como os gentios, por causa do seu passado, dos rituais, da sua cultura, por causa da religião que herdaram, por causa dos hábitos que desenvolveram, eles estavam com dificuldades para lidar com a liberdade em Cristo. Charles Ryrie diz acerca deste assunto que o irmão fraco, o irmão débil é alguém que ainda não tem um pleno conhecimento de como viver segundo os princípios cristãos. Alguém que não tem o pleno conhecimento de como viver de acordo com princípios. Precisa de leis, precisa de normas, precisa de regras. Ainda não sabe viver debaixo de princípios. O crente maduro não deve julgar os pensamentos sinceros, mas subdesenvolvidos, ou seja, imaturos, que governam a conduta do crente fraco. Essa é a ideia que Paulo quer transmitir. Não julguem, não condenem. Eles são sinceros. É verdade que ainda são imaturos, mas procurem acolher, procurem aproximar-se. Nós já vamos lembrar de novo o que esse verbo significa. Uma outra frase desta obra, nós encontramos um comentário a estes versículos que acabamos de ler. Resumindo estes versículos, o irmão Carlos Osvaldo diz assim: os crentes devem aceitar uns aos outros com as suas diferenças, assim como Cristo aceitou judeus e gentios, de acordo com as promessas feitas aos patriarcas. Então, a universalidade da missão de Cristo, ou seja, Cristo deixou uma missão para os seus discípulos, sejam eles judeus ou gentios, mas essa universalidade da missão, ela é citada como um argumento final para a unidade, sendo ambos beneficiários da obra salvífica do Messias, profetizada pelo legislador Moisés, pela lei, pelos profetas e pelos salmos. Então, gentios e judeus devem unir-se em louvor a Deus, que lhes dá paz e alegria por meio da esperança. Então, apesar de nós termos culturas
histórias, educações ou preferências diferentes. Nós podemos e nós devemos seguir a unidade. E lembrar que aquela palavra seguir é uma palavra forte. Nós devemos perseguir, nós devemos ser determinados em buscar a unidade. Buscar as coisas da paz, as coisas da edificação, aquilo que faz bem, aquilo que ajuda o irmão a crescer, a ser mais forte, a ser mais maduro. Porque a unidade glorifica o nosso Deus. A unidade, ela louva, ela exalta, ela magnifica o nosso Deus. Quando nós estamos a caminhar juntos, unidos, com o mesmo propósito para cumprir a missão, isso torna a fé cristã bonita, isso adorna a palavra de Deus. Isso honra o nome do nosso Deus, exalta-o. Por isso, ou portanto, quando nós nos acolhemos uns aos outros, e essa ideia então de acolher é quando nós nos suportamos, quando nós nos apoiamos, quando nos tornamos companheiros uns dos outros, quando nós estamos dispostos a receber na nossa casa, a receber na nossa vida, no nosso coração, conceder esse acesso às nossas emoções, nos envolvermos com as pessoas. Isso é a ideia de acolher. Quando nós temos uma missão comum, isso glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus. É isso que este texto está a dizer. Portanto, versículo 7, indo agora para Romanos 15, versículo 7, acolhei-vos uns aos outros. Então esta ideia é de ser alguém companheiro, alguém que está ao lado, alguém que está perto. Versículo 1 diz, acolhei ao que é débil na fé, porque Deus o acolheu. Capítulo 14, versículo 1 e versículo 3 tem esta ideia de acolher. Acolhei porque Deus acolheu. E Paulo, noutras cartas, ele usa esta ideia de receber, de acolher. Em Filemão, no capítulo 7, no versículo, só tem um capítulo, Filemão, no versículo 17, ele diz assim a Filemão, se me consideras companheiro, Filemão, se tu me acolheste, se nós temos comunhão, e a palavra que está lá é esta, se nós temos comunhão um com o outro, então recebe Onésimo, acolhe-o como se fosse a mim mesmo. Ele usa esta ideia aqui, recebe-o, acolhe-o no teu meio. Aos Coríntios, na segunda carta, Paulo também, ele descreve o seu amor, o seu acolhimento e aquilo que ele espera que os coríntios façam também. Capítulo 6, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Essa é a ideia de acolher. É um coração grande, um coração alargado. Não tendes limites em nós, versículo 12. Depois no versículo 13, ele diz, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Abram-se, abram os braços, abram o coração, abram os sentimentos, abram a mente, abram a casa. Acolher é esta ideia. Paulo usa esta ideia de tornar amplo, ser generoso, de receber ou abraçar alguém com amor. Este é o verbo que ele usa quando escreve aos Coríntios. E um povo difícil de ser amado. Um povo com hábitos e com uma cultura perversa. E nós, ao lermos as cartas que Paulo escreve aos Coríntios, ele tratou de assuntos tão difíceis. E teve que escrever uma carta muito dura, sobre a qual depois ele se refere, dizendo que foi com lágrimas que o fez. Ele sofreu, mas ele tinha o coração aberto. Ele acolheu estes irmãos. Apesar das diferenças culturais, apesar das diferenças de educação, apesar das lutas que eles estavam a ter com o pecado, Paulo amava aquelas pessoas. Ele tinha acolhido. Então esta é a ideia de acolher. É amar. É receber em casa, é receber na vida, é receber no coração. Isto implica... O amar implica pagar um preço. O preço do amor genuíno, nós já vimos quando começamos a estudar esta ideia de uma igreja moldada pela graça, desde o capítulo 12, que amar significa ouvir. A aplicação do amor é ouvir com atenção a pessoa.
Quando alguém está a falar connosco, é ouvi-la com atenção. Isso é amar a pessoa. É também ler, estudar, refletir, aprender para que cada um tenha opinião bem definida na sua própria mente. Ao estudarmos, ao termos uma opinião bem definida, nós podemos ajudar a pessoa a ter convicções firmes, verdadeiras, bem alicerçadas. A ideia de viver e morrer para o Senhor, essa ideia de que somos do Senhor. Não julgar aquele que goza da sua liberdade cristã. Não desprezar aquele que ainda não tem um pleno conhecimento de como viver segundo os princípios cristãos. Isto é um preço a pagar pelo amor moldado, uma igreja moldada pela graça. E aceitar as pessoas com opiniões diferentes sem as desprezar ou julgar. Esta é a ideia que nós temos que reter. E lembramos, há algum tempo atrás, de um texto que descreve o trabalho pastoral que deveria estar a ser feito e não foi feito pelos pastores de Israel em Ezequiel 34. O Senhor, por meio do profeta Ezequiel, ele confronta, ele corrige os pastores de Israel, aqueles que deviam estar a cuidar do rebanho de Deus, os pastores infiéis de Israel. Então Deus diz em Ezequiel 34, no versículo 2, diz a Ezequiel: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E depois ele diz: não apacentais as ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Às vezes é assim que o nosso coração, que o nosso comportamento se evidencia no nosso meio. Nós que somos sacerdócio real, nós que temos que ser pastores uns dos outros, cuidar uns dos outros, temos que nos edificar uns aos outros. Às vezes nós desprezamos o trabalho pastoral que deveria estar a acontecer entre nós. E somos duros, tratamos com rigor e dureza. Depois o versículo 11 diz assim: eis que eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E ele mostra o que é que o pastor deve fazer. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. E nós pensamos em algumas evidências deste cuidado pastoral que podemos e devemos ter uns para com os outros. Cuidar dos outros, orar, visitar, ouvir, ajudar. Estas são maneiras de pôr em prática o cuidado pastoral uns aos outros. A expressão fortalecer os fracos pode ser ensinando verdades, aconselhando, encorajando. A ideia de curar os doentes. A maior doença, sem dúvida, é o pecado, mas a ignorância também nos deixa doentes. Então, também ensinar, aconselhar, confrontar. A ideia de ligar os quebrados, que está no texto de Ezequiel 34, pode ser esta ideia de consolar, de chorar junto, de abraçar, de acariciar, de estar ao lado da pessoa. É uma forma de ligar os quebrados ou a ovelha quebrada. Tornar a trazer os desgarrados. Uma maneira prática de viver isto é ligar para a pessoa que deixou de vir às reuniões. É lembrar, mandar uma mensagem, lembrar, vai ter reunião, contamos contigo. É avisar a pessoa. O caminho que estás a seguir de isolamento, de afastamento do rebanho é um caminho perigoso. Essa é uma ideia de procurar tornar a trazer a desgarrada, a ovelha que se desgarrou, a que está longe. A ideia de buscar os perdidos. A aplicação é evangelizar, é dar um folheto, é explicar o evangelho, é testemunhar com a vida, falar do que Jesus fez. Isso é uma maneira de buscar os perdidos. A ideia de servir com amor e firmeza em vez de rigor e dureza. É de nós termos então opiniões bem consolidadas na nossa mente e amarmos a pessoa como Jesus amava as multidões, passava a ensinar-lhes muitas coisas. Essa é uma forma prática de servir. Então Jesus disse a Pedro, em Lucas 22, 32, eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isto é trabalho pastoral, porque quando no fim da história
de Jesus aqui na terra, ele fala com Pedro depois da ressurreição: Pedro, tu amas-me mais do que estes outros? Se é assim, então apascenta os meus cordeiros. E pergunta: tu amas-me? Isto está em João 21. E ele diz: se me amas, pastorei as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas. E Pedro depois escreve, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: eu rogo aos presbíteros, e esta palavra é sinônimo de pastor no Novo Testamento. Ele diz: eu rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, como eles, como vós. Então ele sabe do seu papel de pastorear, de fortalecer os irmãos, de apacentar as ovelhas. E ele identifica-se com este papel. Já então, depois da sua conversão, depois da sua firmeza em seguir a Jesus, ele diz: eu sou presbítero, eu sou pastor como vocês. Então, eu, como testemunha dos sofrimentos de Cristo e co-participante da glória que há de ser revelada, então eu digo-vos, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Sórdida ganância é querer lucro, querer dinheiro. Boa vontade é fazer voluntariamente, é fazer como para o Senhor. Não como dominadores dos que vos foram confiados, não com rigor e dureza, mas antes tornando-vos modelos do rebanho. Dê exemplo. Precisamos ser exemplos uns para os outros. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esta é a recompensa, uma coroa que não perece. É claro que ele escreve para os pastores, os presbíteros, que a igreja vai identificando, mas nós sabemos que nós temos todos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. Há homens que Deus destaca, há homens que mulheres que Deus chama para um cuidado mais específico dentro do rebanho, mas esta é uma responsabilidade de toda a igreja. É por isso que nós, e podemos concordar com Christopher Ash, que diz: nós precisamos ser exortados a aceitar e a acolher uns aos outros e demonstrar o que isso significa, tanto em atitudes como em comportamentos. Porque a nossa tendência é não fazer isso. Por isso precisamos ser lembrados, precisamos ser exortados, e este é o papel da igreja. Apesar de precisarmos ser sensíveis e de estarmos dispostos a fazer sacrifícios, e esta é a mensagem destes 2 capítulos, nós precisamos ser sensíveis uns com os outros, precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios uns pelos outros, mas vem aqui um aviso importante. Nós não podemos deixar que a consciência dos fracos determine a posição da igreja sobre estes assuntos, senão nós tornar-nos-emos uma seita. É nosso dever ajudar esses irmãos a amadurecerem na fé, para que também eles desfrutem da liberdade que há em Cristo. Nós precisamos ser sensíveis, nós precisamos fazer sacrifícios, mas essas questões não podem ser determinadas pelos irmãos débeis e fracos, porque aí nós tornar-nos-emos uma seita. Para ser crente eu não posso fazer isto, para ser crente eu tenho que fazer aquilo. Isso não é o que o Novo Testamento ensina. Essa não é a aliança feita no sangue de Jesus. Para ser crente, eu tenho que ter sido alcançado pela graça do Evangelho, pela graça de Jesus. E para ser crente, eu precisei depositar a minha fé, confiança, obediente no Senhor Jesus Cristo, nos seus méritos, no seu sacrifício. É isso que é um crente. E depois, obviamente, viver debaixo dessa graça e do seu ensino, do seu senhorio. Então, este é um aviso importante que este texto também nos deixa. Olhando para esta expressão, como também Cristo nos acolheu. E pensando nesta primeira expressão, como também. E de novo, Cristo é o exemplo. Como também significa eu estou a imitá-lo. Foi assim que ele fez. Esta ideia da imitação de Cristo é algo que nos guia. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. É o nosso pastor, nós seguimos Jesus. Nós vemos como é que ele reagiu na sua história, como ele lidou com os seus pais na terra, como ele lidou com os seus discípulos, como ele lidou com os seus inimigos, como ele lidou com a morte, como ele lidou com o Pai do céu. Esta expressão, como também Cristo nos acolheu,
quando comparada com o versículo 3 do capítulo 14. No capítulo 14, versículo 3, nós lemos assim: porque Deus acolheu o irmão débil. E aqui no capítulo 15, nós estamos a ler que foi Cristo que nos acolheu. Então, Deus acolhe, Cristo acolhe, porque eles são um e a mesma divindade. Jesus é Deus. Assim como Deus acolhe o fraco, também Cristo nos acolhe a nós, fracos. Então, aqui temos mais uma evidência da divindade de Jesus Cristo. E também neste texto, nós vemos a identidade de Cristo, que ele escolheu assumir. Versículo 8 diz que ele foi constituído ministro da circuncisão. Cristo nos acolheu e ele foi constituído ministro da circuncisão. Esta ideia ministro é a palavra no grego que em português resulta em diácono. E o Senhor Jesus, ele ensinou aos discípulos: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E quando ele usa aqui a palavra servo, na língua grega, a palavra é a mesma, é diácono, é alguém que serve, alguém que trabalha para os outros. E esta é a ideia que nós precisamos reter de Jesus. Esta é a identidade que ele decidiu assumir quando estava no nosso meio. E Filipenses 2 fala disso de uma forma muito clara. Ele esvaziou-se a si mesmo e ele fez-se um servo humilde. Mas também aqui este texto fala em Cristo e na identidade de Cristo como um ministro da circuncisão. E esta expressão circuncisão é um sinônimo para descrever um israelita, o povo de Israel. Em Mateus 15, o Senhor Jesus diz no versículo 24: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, se quiserem abrir as vossas Bíblias, versículo 24, nós lemos assim: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta ideia de que primariamente, prioritariamente, em primeiro lugar, o Senhor Jesus veio para Israel. Veio num contexto judaico, num contexto israelita. Em Atos, no capítulo 3, também Pedro, ao explicar Jesus, a presença e a vinda de Jesus, Atos, capítulo 3, versículo 24, temos assim: todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Foi decisão de Deus escolher um povo, Israel, a quem ele deu orientações específicas, e o que caracterizava esse povo, especialmente os homens, era a circuncisão. Então esta expressão circuncisão refere-se a Israel, ao israelita, a quem Deus decidiu enviar a sua lei, os seus profetas. Foi neste contexto, portanto, que Jesus surgiu. O servo do Senhor, o ungido, o Messias, surgiu num contexto israelita. Enviado primeiro aos judeus e depois aos gentios para os abençoar. Abençoar judeus e gentios, para nos abençoar. E já vamos falar sobre essa última expressão. E a bênção é que cada um se aparte das suas perversidades. Perversidade é maldade,
é pecado, é iniquidade. A bênção que Deus veio trazer a judeus e gentios é que sejam capazes de andar longe do que é perverso, do que é mau. Essa é a bênção. Jesus veio para Israel para que Israel conseguisse andar longe do que é perverso, do que é mau. Jesus veio para os gentios, romanos e portugueses, para que os gentios consigam andar longe das perversidades. E isto para a glória de Deus. Versículo 7. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ele foi constituído ministro da circuncisão, e isto tudo para a glória de Deus. No capítulo 1 desta carta, no versículo 21, nós lemos que Deus espera que as pessoas que têm conhecimento dele como Criador, que o glorifiquem, que lhe rendam graças. É isso que diz no capítulo 1. Depois, no capítulo 11, depois de ensinar a igreja, de explicar o Evangelho, o apóstolo, ele termina numa expressão de louvor e de glorificação a Deus. E nós encontramos essa ideia de glorificar, da glória de Deus no capítulo 11, no final. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E a carta termina, no capítulo 16, esta carta termina também com uma expressão de adoração, de glorificação, que se chama doxologia. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Uma expressão de dar valor, dar glória a Deus, de o exaltar, de o engrandecer. Para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que nós lemos no versículo 6 do capítulo 15. Para que haja unidade a glorificar a Deus. Para que, agora olhando para o versículo 9, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. E todos os povos vejam o amor de Deus derramado sobre eles. Isto é algo que se cumpre daquela promessa feita a Abraão no capítulo 12. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E depois ele diz, eu abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de que forma é que as famílias são benditas? Quando elas glorificam a Deus, quando elas dão honra a Deus, quando elas dão graças a Deus pela sua misericórdia. De novo, no capítulo 1 desta carta, nós lemos que Deus espera que as pessoas que olham para a natureza, para as coisas criadas, lhe digam muito obrigado, lhe deem graças e o glorifiquem. Então as pessoas são benditas, as pessoas são abençoadas, elas são felizes quando elas dão glória a Deus, quando elas agradecem a Deus pelo dom da vida. Quando elas agradecem a Deus pela misericórdia de ter mais um dia de vida. A misericórdia de ter os pecados perdoados. Então é por causa da misericórdia de Deus. É por causa do caráter de Deus. É por causa dos atributos de Deus. E eu fiquei feliz por saber que na escola dos nossos filhos estão a ter um tempo de estudar a Bíblia com um livro cujo título é Deixem Deus ou Deixa Deus Ser Deus. E é um manual, um estudo bíblico sobre os atributos de Deus. E nós sabemos como é importante conhecer o caráter do nosso Deus. Olhando de novo para o versículo 9, aqui lemos assim, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E nós sabemos que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Este é o mote do ministério do pastor John Piper. Ele usa várias vezes esta expressão. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. À medida que nós vamos aprendendo a ter satisfação em Deus, alegria em Deus, isso dá mais glória a Deus. Menos satisfação nas coisas do mundo, menos satisfação nas coisas da terra e mais prazer nas coisas de Deus. Isso dá mais glória a Deus. Então, ser bendito aqui neste texto é sinônimo de alegria, vontade de louvar, é ter esperança, ter gozo e ter paz.
Alegrai-vos, versículo 10 diz, alegrai-vos aos gentios com o seu povo, louvai ao Senhor, versículo 11, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Nele esperarão os gentios, versículo 12. E no versículo 13 lemos que todo o gozo e paz no vosso crer. Todas estas expressões, riqueza de esperança, fazem parte desta bênção de ser alcançado pela misericórdia de Deus. É ter prazer em louvar a Deus. É de elogiar Deus. Isto é a bênção que Deus decidiu derramar sobre Israel e sobre as nações da terra. Christopher Ash diz assim, em todo o mundo existem aqueles que glorificam Deus pela sua misericórdia que lhes foi trazida por Jesus Cristo. Uma vez que em todo o mundo, e até aqui em Portugal, em todo o mundo há pessoas que foram reconciliadas com Deus por Jesus Cristo. Em todo o mundo há confiança e esperança alegre em Deus. E isso prova que, através de Jesus Cristo, Deus está a fazer o que Ele sempre disse que iria fazer. Ele disse a Abraão que iria fazer. Ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E nós vemos pessoas a levantarem-se para agradecer a Deus, para cantar para Deus, em todas as nações. Deus está a cumprir o que Ele disse que iria fazer. Deus está a fazer. Em prol da verdade de Deus. Versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a nossos pais. Esta expressão em prol da verdade de Deus, em favor da verdade de Deus, é uma citação aqui de Miqueias, capítulo 7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Estas promessas foram feitas aos nossos pais, na fé, Abraão. É isso que o Senhor está a fazer. Ele está a perdoar os nossos pecados. Ele está a limpar a nossa culpa. Isto foi profetizado e Miqueias, no final do livro, ele lembra disso. Como está escrito, esta é uma expressão importante. Sempre que nós vemos isto, e Paulo usa muitas vezes, Paulo usa esta ideia de citar o Velho Testamento para provar a verdade, para mostrar a verdade. E se nós também quisermos provar a verdade, mostrar a verdade, seja ao tentador, seja aos nossos irmãos que estão fracos ou que estão em pecado, nós devemos fazer isso. Como está escrito? Lembras-te do que está escrito? E abrir o texto, ou citar o texto. Esta é uma frase muito importante. Como está escrito? E aqui ele cita o segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 50, que é também o Salmo 18, versículo 49. Celebrar-te-ei entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz o quê? Diz a palavra, diz o que está escrito em Deuteronômio 32, 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tornará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. É isso que está em Deuteronômio. E ainda, e agora ele cita com esta expressão, por exemplo, o Salmo 117, que diz, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Também Isaías diz, mais uma vez está a citar a Escritura, mais uma vez ele está a agir em prol da verdade de Deus, de defender a verdade revelada de Deus, o que está escrito. Isaías diz é a autoridade, porque é a palavra de Deus revelada ao profeta. E cita aqui o capítulo 11, os versículos 1 e o versículo 10, onde nós lemos que do tronco de Jessé, fala aqui da raiz de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Um texto escrito 700 anos, cerca de 700 anos antes de Jesus. E fala desse tronco, dessa raiz de Jessé.
E das suas raízes sairá um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, versículo 2, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E versículo 10 diz, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Literalmente, raiz de Jessé, no versículo 10. O texto de Isaías 11 refere-se claramente a Jesus Cristo. Quando fala do tronco de Jessé, da linhagem de Jessé, apontando para Davi. Mas queria fazer aqui um parênteses importante. Por causa do versículo 2 de Isaías 11. Convido-os a abrirem Isaías 11, lerem o versículo 2. Diz assim, repousará sobre ele, sobre esse renovo, sobre essa raiz de Jessé, essa raiz de Davi, sobre esse rebento. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. E ao pensar sobre este versículo, sobre esta profecia que falava do Espírito de sabedoria e de entendimento, esta semana eu tive a oportunidade de ler no meu plano de leitura da Bíblia, o segundo livro das Crônicas, o capítulo 9. E tem lá a história da rainha de Sabá que foi visitar Salomão. E em 2 Crônicas 9 diz que ela ouviu falar de Salomão, então ela foi a Jerusalém para o provar com perguntas difíceis. E ela fez essas perguntas, e o versículo 2 diz que Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, ela ficou como fora de si e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito eu ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Versículo 6 diz assim, eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, tu sobrepujas a fama que eu ouvi. E depois ela diz assim no versículo 7, felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. A rainha de Sabá disse a Salomão, a tua sabedoria é maior do que eu imaginei. É mais do que me contaram. Ela é tão grande que eu sei que aqueles que te ouvem ensinar, essas pessoas são felizes. Aquelas que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria, essas pessoas são felizes. Diz a rainha de Sabá a Salomão. Mas o que eu lembrei foi que Jesus disse, citando este episódio, em Mateus 12, em Lucas 11, um texto paralelo, lembrando-se da visita que a rainha de Sabá fez a Salomão, ele diz assim, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Falando acerca dele próprio, falando Jesus acerca de si mesmo, ele diz, eu sou maior do que Salomão. Por isso, nós podemos aplicar aquelas palavras da rainha de Sabá a Salomão, nós podemos aplicá-las a Jesus. Felizes são os homens e as mulheres. Felizes são os servos de Jesus, que estão sempre diante dele para ouvir a sua sabedoria. Felizes são aqueles que trabalham em prol da verdade de Deus. Felizes são aqueles que dão valor à Bíblia. Felizes são aqueles que sabem que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Isso está em Romanos 10. Felizes são aqueles, como lemos neste capítulo 15 de Romanos, felizes são aqueles que sabem que tudo o que foi escrito para nosso ensino. Felizes
são aqueles que valorizam a Bíblia, aqueles que a leem diariamente, aqueles que meditam nela, aqueles que procuram memorizar e usar o texto sagrado. Felizes são os homens e as mulheres, felizes somos nós, por estar aqui 1 hora a ler o texto, a meditar no texto, ficar diante de Jesus. Esses são homens e mulheres felizes. Nós somos felizes por estar aqui. Precisamos lembrar disso. Somos bem-aventurados. Nós somos felizes e precisamos valorizar essa bênção, essa felicidade. Explicando rapidamente esta expressão, a raiz de Jessé. Em 1 Crônicas 29, 26, nós lemos que Davi é o filho de Jessé e ele reinou sobre todo Israel. Em Mateus 1, nós lemos que na genealogia, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou ao rei Davi. E voltando a 1 Crônicas, lembrar então que Davi era o filho de Jessé. Essa é a relação que há, porque depois Jesus, em Apocalipse 5, ele apresenta-se, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É esta a revelação que ele dá de si mesmo a João. E no fim, ele próprio falando de si mesmo, Jesus diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. Portanto, há esta relação aqui de Davi com Jessé, porque é o filho dele. E a raiz de Jessé é, portanto, a mesma coisa que a raiz de Davi. É uma referência a Jesus, a brilhante estrela da manhã. Todas estas citações mostram que a única esperança para um mundo caído e estragado como é o nosso é ser reunido debaixo do Cristo, do ungido de Deus, o rei da linhagem de Davi, que um dia governará todo o mundo. A Igreja em Roma deveria antecipar este governo mundial, curvando-se coletivamente em harmonia diante de Jesus Cristo. É isto que Deus espera, é isto que Deus espera de nós aqui, é isto que nós esperamos que aconteça em toda a terra. E por fim, olhando para o versículo 13, e para esta expressão em particular, no poder do Espírito Santo. Uma das maiores evidências, talvez a maior evidência do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, nós encontramos testemunhada em Lucas 24, versículo 34, com esta expressão: o Senhor ressuscitou. O poder de Deus exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E falavam os discípulos ainda sobre estas coisas, sobre a ressurreição de Jesus, que ele tinha aparecido a Pedro. Quando Jesus apareceu no meio deles e diz no versículo 38, por que estáis perturbados? Eles ficaram com medo, eles ficaram agitados porque viram Jesus ali, achavam que era um fantasma. E diz, pergunta Jesus, porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Versículo 39 diz assim, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E porque não acreditaram eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentou um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Apresentaram a Jesus e ele comeu, esta expressão aqui, na presença deles. É por isso que o apóstolo João diz, na sua primeira carta, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ele estava lá naquele dia. O que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. Porque Jesus disse, apalpai-me. E João diz, nós apalpamos, nós tocamos nele. Com respeito ao verbo da vida, à palavra. Com respeito às promessas feitas. Com respeito à verdade revelada. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros.
O que nós acreditamos é fruto da realidade de homens e mulheres que experimentaram, que tocaram, que contemplaram. Voltando a Lucas 24, Jesus então diz-lhes: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E nós precisamos confiar nesta ação de Jesus. É Ele que abre o entendimento para as pessoas entenderem o que está escrito. Nós não podemos obrigar, nós não podemos forçar. Nós podemos orar e pedir: Deus, abre o entendimento das pessoas, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos. Senhor, abre. E quando Deus abre, e foi isso que Jesus fez, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: assim está escrito, de novo, em prol da verdade de Deus. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o poder é profetizado por Jesus. Vocês receberão poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra, por todas as nações. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nós lemos em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, e reparem neste pormenor aqui, vindos de todas as nações debaixo do céu. Lembram da bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No dia de Pentecostes havia representadas todas as nações debaixo do céu. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito, regiões da Líbia, mediações de Cirene, romanos, que ali residiam. Judeus, prosélitos, cretenses e arábios, e ouviam falar nas suas próprias línguas das grandezas de Deus, da glória de Deus. Um momento preparado pela soberania e providência de Deus para que todas as nações estivessem ali reunidas para ouvir falar da sua grandeza, da sua glória, das suas próprias línguas, o poder do Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. A oração que Salomão fez está registrada em 1 Reis, no capítulo 8. Ouve-te dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem. Esta foi a oração de Salomão, e esta é a oração do Salmo 67, provavelmente Davi, que escreve: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Este é o pedido do homem piedoso. Todas as nações, em toda a terra se conheça as grandezas da misericórdia e do amor do Senhor. Por isso nós temos este sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Voltando ao capítulo 15 de Romanos, versículo 16, Paulo fala lá do sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. No versículo 18, ele fala em conduzir os gentios à obediência. No versículo 19, pelo poder do Espírito Santo, Paulo diz: eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Versículo 21, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Mas isto é assunto para a próxima exposição bíblica. Mas esta é a missão, este é o objetivo, este é o propósito de Deus se revelar a nós hoje,
para nós o conhecermos a sua glória, a sua grandeza e falarmos dele a quem está perto de nós. A descrição de receber o Espírito Santo é feita em Atos 15, versículo 8, por Pedro, que diz: ora, Deus que conhece os corações lhes deu aos gentios testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, nós judeus e eles gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Lembram-se a bênção que Deus deu a Israel e aos gentios para que se apartarem das suas perversidades? O Espírito Santo vem, o poder de Deus vem, a pessoa do Espírito Santo. E ao descrever o batismo do Espírito Santo, Pedro acrescenta esta ideia: é para purificar pela fé o coração. Foi isto que o Senhor veio fazer. Efésios 3 explica esta riqueza da glória nesta oração que Paulo faz a favor dos crentes. Diz que em vós haja esta força, este poder, esta riqueza da glória mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Enchei-vos, portanto, nesta carta ele diz, enchei-vos do Espírito. E nós sabemos, e este é um texto paralelo com Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Enchei-vos da palavra de Cristo. Encher-se do Espírito, encher-se da palavra. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Se porém Cristo, isto está em Romanos 8, se Cristo está em vós, se existe esta força verdadeiramente dentro de nós, se nós somos cristãos, se o Espírito de Deus está em nós, se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. É esta a esperança que nós temos. Ainda que este corpo se degrade, ainda que este corpo envelheça, ainda que este corpo desapareça, é o Espírito Santo que nos vivifica. É a vida eterna que nós estamos a experimentar, essa vida abundante. É o Espírito Santo quem derrama o amor de Deus nos nossos corações. É o Espírito Santo quem nos convence do Evangelho e cuja presença nos assegura a certeza da ressurreição futura. É o Espírito Santo quem nos assegura que nós somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8. É o Espírito Santo quem geme com orações que vêm do próprio Deus para o próprio Deus, porque é o Espírito, que é Deus, que fala ao Pai, que é Deus, tendo em vista o cumprimento dessas promessas, o futuro prometido. É o Espírito Santo quem opera em nós a santificação. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos dá poder para anunciar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos ensina a orar, como Paulo ora aqui no final desta parte, no versículo 13. E é esta oração que nós vamos fazer agora, pedindo então ao Senhor que nos capacite para cumprir a sua missão. Sobre essa missão falaremos mais, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas eu gostaria de terminar então com uma oração. Nosso Deus gracioso, Deus da esperança, só pedimos, suplicamos, nós rogamos, nos abençoes com a satisfação e a abundância que vem de Ti. Para que por meio da nossa obediência à Tua palavra, por meio da fé, nós transbordemos de confiança na atuação do Teu Espírito, para que sejas glorificado através de nós. Nós desejamos que cada um aqui mostre até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Obrigado, Senhor, pela alegria que Tu nos dás de saber que Tu cuidas bem de nós. Saber que Tu transformas as coisas más em bem.
saber, Senhor, que as coisas boas que Tu colocas dentro do nosso coração e da nossa alma, elas não nos podem ser tiradas. Obrigado, Senhor, porque a nossa alegria é resultado de saber que as coisas melhores ainda estão por vir. É por isso que queremos honrar, glorificar o Teu nome, no nome do Teu Filho. Amém.